Você já se perguntou aos seus pais do porquê aparecem tantas coisas estranhas no espaço? Você conhece as entidades e as outras matérias que vivem nele? Eu me chamo Deba e lhes apresento os corpos celestes. Um corpo celeste designa qualquer entidade física existente no espaço sideral, consiste entre eles asteroides, cometas, estrelas, meteoros e meteoritos, planetas, satélites artificiais e naturais. Nesse tema, iremos falar um pouco sobre as entidades. Os asteroides são pequenos corpos celestes que, assim como os planetas, orbitam em torno do Sol. Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do Sol como os planetas, mas que possuem uma massa muito pequena em comparação a eles. Seu diâmetro pode alcançar centenas de quilômetros, mas também pode ser de alguns poucos metros. Não costumam ter uma forma definida, apresentando as mais diversas aparências. Existem duas teorias que apontam o surgimento da informação. A mais aceita afirma que os asteroides se formaram a partir da explosão que deu origem ao nosso sistema solar e que não se fundiram a nenhuma massa de nenhum planeta. A segunda afirma que eles se formaram a partir de restos e detritos de planetas ou partes deles, resultantes da colisão entre dois corpos celestes. O cometa é um corpo menor do sistema solar que, quando se aproxima do Sol, passa a exibir uma atmosfera difusa, denominada coma, e, em alguns casos, apresenta também uma cauda, ambas causadas pelos efeitos da radiação solar e dos ventos solares sobre o núcleo cometário. Os núcleos cometários são compostos de gelo, poeira e pequenos fragmentos rochosos, variando em tamanho de algumas centenas de metros até dezenas de quilômetros. O cometa possui uma estrutura física dividida em três partes: núcleo, cabeleira e cauda. As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas, graças à gravidade, podem se manter vivas, sem se explodir, por trilhões de anos. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas. As nebulosas, nuvens formadas de poeira e gás, se contraem e formam uma esfera. Ao se contrair, o gás se concentra lentamente e aquece milhões de graus, num processo violento que pode levar milhões de anos. Assim é formada uma protoestrela e somente após atingir uma temperatura altíssima tem início as reações nucleares das quais resultam as estrelas. Meteoro ou estrela cadente é um fenômeno luminoso que ocorre na atmosfera terrestre, proveniente do atrito de um corpo sólido oriundo do espaço com os gases da atmosfera terrestre. Os bólidos ou bolas de fogo são os meteoros muito luminosos no brilho igual ou superior ao dos planetas mais brilhantes. O corpo sólido que se move no espaço exterior do tamanho inferior ao de um asteroide, em geral da ordem de 1 miligrama em alguns quilogramas, denomina-se meteoroide. De sua dimensão inferior a 1 milímetro de diâmetro, que é o mais baixo limite visual, emprega-se a denominação de micrometeoroide. As partículas oriundas dos meteoros ou meteoritos de dimensões inferiores a micrometeoroides são as poeiras meteóricas ou meteoríticas, enquanto os meteoritos consistem em enormes massas de matéria ou sólida que, ao penetrar em nossa atmosfera, se consomem total ou parcialmente antes de atingir eventualmente o solo, um fenômeno luminoso que surge associado ao meteorito e às vezes acompanhado de explosões e ruídos, semelhantes a uma trovoada muito afastada. Os meteoritos pesando mais de 2 toneladas são felizmente pouco frequentes. Os meteoritos recebem o nome da cidade ou localidade na qual foi encontrada. Planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela ou uma remanescente de estrela, com massa suficiente para se tornar esférico pela sua própria gravidade, mas não ao ponto de causar fusão termonuclear e que tenha limpado de planetésimas a sua região vizinha, dominância habitual. Existem outros planetas do sistema solar que são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E uma curiosidade sobre isso: antes eram 9 planetas oficiais, pois uma delas, chamada Plutão, nada mais ou menos do que um planeta anão do sistema solar, e o nono maior e 10º mais massivo objeto observado diretamente orbitando o Sol. Só que em 2006 houve mudança na definição União Astronômica Internacional,
explicando, ela é considerada um planeta bem pequeno comparado com os outros planetas. E por isso, classifica como planeta não. Ele é um planeta, só que não é totalmente oficial, como os 8 planetas. São equipamentos criados pelo homem com o intuito de explorar o universo. São corpos lançados no espaço por meio de foguetes destituídos de tripulação que orbitam os planetas, outros satélites ou o Sol, sendo utilizados para o aprofundamento dos estudos acerca do sistema solar. Geralmente, eles podem ser observados a olho nu do planeta Terra. A história dos satélites artificiais começa no século XX, com o lançamento do primeiro veículo espacial construído pelo homem, no período que ficou conhecido como a corrida espacial, no contexto da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. Start, em 4 de outubro de 1957, foi lançado pelos soviéticos o primeiro satélite artificial da Terra. Sputnik I, em 3 de novembro de 1957, foi lançado o Sputnik II. É um corpo celeste que orbita em torno de um planeta ou outro corpo maior. Dessa forma, o termo satélite natural poderia se referir a planetas anões orbitando a uma estrela, ou até uma galáxia anã orbitando uma galáxia maior. Porém, ele é normalmente um sinônimo de lua, usado para identificar satélites não artificiais de planetas, planetas anões ou corpos menores. Por exemplo, a Lua é o satélite natural da Terra.